Aos pés do Mestre, Evangelho Diário. Comigo, em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero iniciar essa reflexão contigo e lhe perguntar como que está a sua fé. E essa mesma pergunta eu faço para mim nesta hora, como que está a minha fé? Amados irmãos e irmãs, hoje nesse evangelho ao qual nós vamos partilhar ele, nós vamos ver muito claramente o quanto que muitas das vezes nós, seres humanos, filhos de Deus, o quanto que a nossa fé é fraca. Mesmo diante daquele que nós sabemos que tudo pode, mas às vezes as tribulações, os problemas, as consequências de todos os nossos atos fazem com que a nossa fé vá esfriando. Eu convido você hoje, nesta segunda-feira, que nós possamos iniciar essa semana de trabalho com o nosso coração todo voltado para o Senhor Deus, com o nosso coração todo voltado e entregue ao Senhor Jesus. Eu convido você a pegar o Evangelho de Marcos 9, do 14 ao 29, para que juntos nós possamos refletir. A palavra vai dizer da seguinte forma no Evangelho de Marcos: naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e ele fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem crê. O pai do menino disse em voz alta: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grande grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nessa palavra nós vamos ver de forma muito clara, quando o pai da criança, ele chega até Jesus, e ele, sabendo de tudo, de todos os feitos que Jesus já tinha realizado, de todas as curas, de todos os milagres, ele fala para Jesus: se podes, faze alguma coisa. Ou seja,
a sua fé estava estremecida. Por quê? Porque aquele sofrimento já vinha de algum tempo. E é isso que muitas das vezes acontece com a nossa vida. Nós vamos nos enfraquecendo, a nossa fé vai ficando fraca. E nós começamos a duvidar de tudo aquilo que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Quando Jesus diz assim de forma até como se brincasse, se podes, Jesus queria dizer: tu não sabes que eu sou o Senhor, teu Deus, o Jesus, aquele que é enviado do céu? E Jesus chama, e naquele mesmo instante que ele chama o menino, aquele espírito imundo já reconhece o poder de Jesus. E tenta escarnecer Jesus diante daquele povo. Mas a autoridade, a ordem dada por Jesus àquele espírito, imediatamente ele sai daquela criança. E quando os seus discípulos, eles entram na casa junto com Jesus e eles perguntam: por que nós não conseguimos? E Jesus diz: porque é necessário que estejam em oração. E aí, se nós voltarmos um pouco nessa leitura na Bíblia, você vai ver que este milagre, essa cura de Jesus, essa libertação, ocorre pouco depois que ele desce do monte, onde ele tinha passado pela transfiguração, ou seja, Jesus ele estava cheio da graça e do poder de Deus. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Portanto, também para as nossas vidas é necessário que, cada vez mais, nós estejamos em oração, para que as graças aconteçam, para que o espírito imundo, todas aquelas insídias de Satanás, todas as investidas de Satanás possam ser repelidas da nossa vida. Eu convido você, meu irmão, nessa segunda-feira, a realmente se colocar em oração, para que a nossa oração seja o nosso escudo, e que ela venha a ser aquele fogo, aquela brasa, que vai alimentar a nossa fé, e fazer com que eu e você permaneçamos acesos diante do Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.